Olá a todos, meu nome é Daniel Paiva e atualmente eu realizo meu pós-doutorado aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito da redação de resumos, com especial enfoque em artigos científicos. Essa parte relevante dos artigos acaba muitas vezes sendo negligenciada em detrimento a outros elementos textuais igualmente importantes, como a introdução, a metodologia, os resultados e a discussão. E é fundamental que nós tenhamos em mente que o resumo acaba muitas vezes funcionando como uma ferramenta de triagem para o leitor. Em meio a tantos artigos que ele tem acesso durante a sua revisão bibliográfica, é muitas vezes o resumo que definirá quais são os artigos que merecem uma leitura mais aprofundada. Com isso, é muito importante que os autores, em poucas palavras, sejam capazes de apresentar de maneira concisa o tópico que eles estão trabalhando, a problemática que eles planejam solucionar com seu artigo, a metodologia que foi implementada e os principais achados e conclusões que foram alcançados a partir daí. Tendo acesso a essas informações, o leitor consegue muitas vezes definir se a leitura daquele artigo será útil para ele ou não. Mas isso se torna especialmente desafiador porque nós não conseguimos antecipar com precisão qual é o nível de conhecimento prévio do nosso leitor. Então é importante que nós encontremos um equilíbrio entre a introdução da temática que nós estamos trabalhando e o delineamento experimental que foi de fato executado, bem como os dados que foram obtidos a partir desse delineamento experimental. Através desse equilíbrio e dessas informações concisas, mas bem apresentadas, o leitor terá uma noção muito boa do que ele encontrará no artigo científico. E é claro que se nós precisamos abordar de maneira tão detalhada e tão precisa tantos elementos textuais distintos, essa redação do resumo ela acaba sendo necessária no momento final do artigo científico. Então o resumo deveria ser o último elemento a ser redigido durante a redação científica. Isso é contraintuitivo porque muitas vezes o resumo acaba aparecendo como o primeiro ou um dos primeiros elementos textuais. Mas nós podemos fazer então uma analogia a um trailer de um longa-metragem, por exemplo. O trailer acaba sendo muitas vezes editado apenas ao final da produção e ele tem justamente o objetivo de apresentar de maneira resumida o que o espectador pode esperar daquele filme, com o objetivo de instigá-lo a assistir à produção completa. De forma similar, o resumo acaba funcionando assim também, tendo o objetivo de instigar o leitor a aprofundar sua leitura no nosso artigo.